O que os homens mais ricos do mundo têm em comum? Homens como Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Steve Jobs. A maioria das pessoas olha para esses nomes e imagina apenas dinheiro, como se eles simplesmente tivessem dado sorte, ou nascido com algum tipo de inteligência impossível de alcançar. Mas quando você observa profundamente a trajetória dessas pessoas, um padrão começa a aparecer, porque quase nenhum deles começou com poder. Quase nenhum deles começou sabendo exatamente o que fazer. E muitos deles passaram anos sendo desacreditados. O que realmente separa essas pessoas da maioria não é apenas dinheiro, nem status. É a forma como eles enxergam problemas. Enquanto a maioria das pessoas procura conforto, eles desenvolvem obsessão. Enquanto quase todo mundo reage ao mundo, eles tentam entender como o mundo funciona. E isso muda tudo. Elon Musk, por exemplo, ficou conhecido por fazer uma pergunta simples constantemente. Por que isso precisa ser assim? Foi exatamente isso que permitiu que ele entrasse em mercados que pareciam impossíveis. Carros elétricos, foguetes, inteligência artificial. A maioria das pessoas olhava para essas áreas e enxergava barreiras. Musk olhava e tentava encontrar falhas no modelo mental da indústria. Bill Gates tinha um padrão parecido, ainda muito jovem. Ele passava horas completamente obcecado por computadores, mas não apenas usando máquinas. Ele tentava entender o potencial delas no futuro. Enquanto quase todo mundo enxergava computadores como ferramentas para grandes empresas, Gates enxergava algo que parecia absurdo naquela época: um computador dentro de cada casa. E talvez esse seja um dos padrões mais importantes das pessoas extremamente bem-sucedidas. Elas conseguem enxergar possibilidades antes da maioria perceber. Steve Jobs também fazia isso, mas de uma maneira diferente. Ele entendia algo que poucas empresas entendiam naquela época. As pessoas não querem apenas tecnologia. Elas querem simplicidade, experiência, sensação. Enquanto várias empresas criavam produtos complexos, Jobs fazia perguntas extremamente simples. Isso pode ser mais intuitivo? Mais limpo? Mais humano? E foram justamente essas perguntas que transformaram produtos comuns em objetos desejados pelo mundo inteiro. Jeff Bezos também percebeu algo cedo. A internet estava crescendo rapidamente, mas enquanto muitas pessoas ignoravam aquilo, Bezos percebeu que o comportamento humano estava mudando. E quando o comportamento muda, mercados inteiros mudam junto. Mark Zuckerberg observou outra coisa. As pessoas têm necessidade constante de conexão. E quando ele percebeu isso, criou uma plataforma baseada exatamente nesse comportamento humano. E talvez agora você esteja percebendo algo importante. Grandes ideias raramente surgem do nada. Elas surgem da observação, da obsessão, da capacidade de permanecer tempo suficiente em um problema, até enxergar algo que a maioria não vê. Existe uma característica curiosa em praticamente todas essas pessoas. Elas não consumiam informação apenas para se entreter. Consumiam para conectar ideias. E isso é importante, porque a maioria das pessoas aprende de forma passiva. Mas pessoas extremamente criativas aprendem de forma estratégica. Elas observam padrões, relacionam áreas diferentes, tentam entender como as coisas funcionam por trás da superfície. Elon Musk, por exemplo, estudava engenharia, mas também física, negócios, programação, energia, psicologia de mercado, porque grandes soluções normalmente surgem da conexão entre áreas diferentes. Steve Jobs fazia algo parecido. Ele estudava tecnologia, mas também design, caligrafia, arte, comportamento humano. Na época,
Muita gente não entendia por que ele se importava tanto com detalhes aparentemente inúteis. Mas anos depois, esses detalhes ajudaram a transformar produtos da Apple em objetos extremamente desejados. E talvez esse seja outro padrão importante. Pessoas comuns focam apenas em utilidade. Pessoas extraordinárias entendem percepção. Bill Gates também tinha um comportamento incomum. Enquanto muitas pessoas buscavam equilíbrio, ele mergulhava completamente em um problema. Existem relatos de que Gates passava noites inteiras programando, dias praticamente sem parar, porque quando algo capturava sua atenção, ele entrava em estado de obsessão. E isso se repete constantemente em pessoas de altíssimo desempenho. Elas conseguem sustentar foco por mais tempo do que a maioria suporta. Hoje isso parece cada vez mais raro, porque vivemos em uma época construída para destruir a atenção. Notificações, vídeos curtos, estímulos rápidos, tudo disputa sua mente o tempo inteiro. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem dificuldade em construir algo realmente grande. Porque ideias profundas precisam de tempo, precisam de silêncio, precisam de concentração prolongada. Jeff Bezos dizia que uma das habilidades mais importantes para tomar boas decisões era conseguir pensar no longo prazo. E isso parece simples, mas quase ninguém consegue fazer isso hoje. A maioria das pessoas toma decisões emocionais, impulsivas, pensando apenas no agora, enquanto pessoas extremamente estratégicas pensam em consequências futuras. Mark Zuckerberg também entendeu algo cedo. Se você controla a atenção, você controla comportamento. E isso transformou completamente a internet moderna. Porque no final, grandes empresas não são construídas apenas com tecnologia. São construídas entendendo pessoas, entendendo desejos, medos, impulsos. E talvez aqui esteja uma das maiores diferenças entre pessoas comuns e pessoas que criam coisas gigantescas. A maioria apenas consome o mundo. Pouquíssimos param para observar como ele realmente funciona. E quando você começa a enxergar padrões, problemas deixam de parecer obstáculos e começam a se transformar em oportunidades. Uma das coisas mais perigosas da sociedade moderna é que ela praticamente eliminou o tédio. E isso parece algo pequeno, mas não é. Porque muitas das ideias mais importantes da história surgiram justamente em momentos de silêncio. Momentos onde alguém teve tempo para pensar profundamente. Hoje, quase ninguém consegue ficar sozinho com os próprios pensamentos. O celular vibra, uma notificação aparece, um vídeo curto começa, e a mente nunca permanece tempo suficiente em um único problema. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas passam anos consumindo informação, mas continuam sem criar nada relevante, porque consumir não é a mesma coisa que pensar. E existe uma diferença enorme entre estar informado e desenvolver percepção. Charlie Munger, parceiro de Warren Buffett, dizia que uma das habilidades mais valiosas do mundo era aprender a pensar de forma multidisciplinar. Ou seja, conseguir conectar conhecimentos de áreas diferentes: física, psicologia, economia, biologia, comportamento humano. Porque quando você entende apenas uma área, sua visão do mundo fica limitada. Mas quando você conecta padrões, soluções começam a aparecer de maneiras inesperadas. Leonardo da Vinci fazia isso há centenas de anos. Ele estudava arte, engenharia, anatomia, matemática, natureza. E talvez por isso tenha conseguido enxergar coisas muito antes da maioria da humanidade. Grandes ideias raramente nascem em mentes fechadas. Elas nascem em pessoas curiosas, pessoas que observam, questionam, exploram e, principalmente, pessoas que não aceitam respostas superficiais facilmente.
E talvez exista algo importante aqui. Quando as pessoas olham para nomes como Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, elas imaginam diplomas extraordinários. Mas a maior diferença dessas pessoas nunca foi apenas educação formal. Foi curiosidade, obsessão, capacidade de aprender continuamente. Porque o mundo está cheio de pessoas altamente qualificadas, que nunca criaram nada relevante. E, ao mesmo tempo, existem pessoas sem grandes títulos acadêmicos, que conseguiram transformar mercados inteiros. Isso não significa que conhecimento não importa. Significa apenas que diplomas sozinhos não criam visão, não criam percepção, não criam profundidade. Grandes ideias normalmente surgem de pessoas que continuam aprendendo, mesmo quando ninguém está mandando elas aprenderem. Elon Musk certa vez disse que a escola tradicional muitas vezes ensina as pessoas a memorizar, mas não a pensar. E talvez isso explique por que tantas pessoas vivem repetindo opiniões, sem realmente entender aquilo que defendem. Porque pensar profundamente exige energia, exige tempo, exige desconforto. É muito mais fácil apenas seguir o fluxo, seguir o que todo mundo está fazendo, seguir o pensamento coletivo. Mas pessoas que mudam o mundo normalmente fazem exatamente o contrário. Elas questionam padrões considerados normais. Steve Jobs questionou a complexidade da tecnologia. Bezos questionou o varejo tradicional. Musk questionou a indústria espacial. Netflix questionou a televisão. Uber questionou o transporte. Airbnb questionou o mercado de hospedagem. E perceba algo importante. Grandes ideias quase sempre surgem quando alguém percebe ineficiências que todo mundo aprendeu a aceitar. Talvez existam problemas ao seu redor agora, que parecem normais apenas porque você se acostumou com eles. E isso muda completamente a maneira de enxergar oportunidades. Porque pessoas comuns normalmente perguntam: como posso ganhar dinheiro? Enquanto pessoas extremamente estratégicas perguntam: que problema importante ainda não foi resolvido? E essa diferença muda tudo. Porque dinheiro normalmente é consequência de valor. Quanto maior o problema que você resolve, maior tende a ser o impacto. Mas existe uma última característica extremamente importante em quase todos esses bilionários: resistência emocional. Porque quase nenhuma grande ideia é aceita rapidamente. A maioria é criticada primeiro, ridicularizada primeiro, ignorada primeiro. Quando Elon Musk falou sobre foguetes reutilizáveis, muita gente achou impossível. Quando Jeff Bezos decidiu vender livros pela internet, muitos acharam absurdo. Quando Zuckerberg criou o Facebook, pouquíssimas pessoas imaginavam o tamanho que aquilo se tornaria. E talvez isso revele algo desconfortável. Se uma ideia faz sentido imediatamente para todo mundo, talvez ela nem seja tão inovadora assim, porque novas ideias normalmente parecem estranhas no começo. E talvez o maior motivo pelo qual tantas pessoas nunca constroem algo grande não seja falta de inteligência, mas medo. Medo de parecer ridículo, medo de fracassar, medo de ser julgado. Só que praticamente todas as pessoas que mudaram o mundo precisaram atravessar esse desconforto, precisaram continuar, mesmo sem validação imediata. E talvez seja exatamente isso que separa pessoas comuns, de pessoas que criam coisas extraordinárias. No final, grandes ideias não surgem apenas de inteligência. Em uma época onde quase todo mundo está distraído, a habilidade de manter atenção se tornou uma vantagem extremamente rara. Você que chegou até aqui, desejamos de verdade que este vídeo tenha sido útil para impulsionar você a acreditar mais nas suas ideias e colocar seus projetos em prática. Porque no final, muitas das maiores transformações começaram exatamente assim,
com alguém acreditando em algo que o resto do mundo ainda não conseguia enxergar. Por aqui, continuaremos trazendo conteúdos, reflexões e informações que realmente agregam valor aos seus negócios, finanças e à forma como você enxerga o mundo. Siga o canal, ative o sininho e nos ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas. E não se esqueça, o código você já tem.